Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 18, quarta semana do mês de agosto de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da Massa Internética Global Sideral. O tema Reencarnação, segunda parte. Maravilha, meus amigos e amigas em todo o Brasil e também no exterior que nos acompanham aí pela grande rede. É sempre um prazer trazer essas reflexões do Luz Sideral, cujo objetivo é levar esclarecimento e conforto às mentes e aos corações, pela vertente da filosofia universal sem fronteira, sempre em busca da verdade e não a posse da verdade, como dizia o filósofo e escritor alemão Karl Jaspers. Muito bem, então, dando sequência aqui ao nosso estudo sobre reencarnação ou renascimento, que não é propriedade de ninguém, mas sim uma lei de evolução no universo sideral, onde tal mecanismo oferece ao espírito iniciante a possibilidade igualitária, isto é, para todos, de atingir a plenitude da magnitude do Mestre Jesus, no dizer do apóstolo Paulo, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Como atingir, então, meus irmãos, essa grandiosidade? Só por meio das sucessivas reencarnações como metodologia de ensino e aperfeiçoamento do Espírito eterno que somos. Mais que punição, como alguns pensam, trata-se de uma lei de misericórdia de Deus, pois oferece sempre uma nova chance ao errante, que somos todos nós, não é? De se corrigir e continuar a jornada evolutiva rumo ao infinito. E chegará um tempo, ou um grau, de evolução, onde não será mais preciso reencarnar, a não ser em missão apostólica sacrificial, como fez Jesus, já na categoria de Cristo planetário. Falaremos mais sobre isso na terceira e última parte deste programa, porque nesta segunda parte vamos apresentar passagens bíblicas e filosóficas que se referem a esta lei sideral. Então, para esquentar aí essa reflexão, eu vou convidar o amigo e pesquisador dos livros sagrados e filosóficos, o radialista Adelar Pereira, que vai trazer aí as suas elucubrações e refrescar a nossa mente com algumas passagens aí do Evangelho de Jesus, que intrinsecamente aí se reportam à lei universal da reencarnação. Obrigado, Adelar. Muito obrigado, Ataíde. E a você, ouvinte, pelo carinho da atenção, pelas diversas plataformas de comunicação onde está presente o Luz Sideral. Belo programa, hein? E como você bem lembrou na primeira parte, Ataíde, a reencarnação ainda é um grande tabu, ou seja, ainda é uma grande barreira na mente de muita gente. Uns porque nunca ouviram falar e outros por questões culturais, religiosas ou até mesmo geopolíticas. Desta forma, Luz Sideral é um ótimo espaço que se abre para esclarecer bem esse tema, uma vez que muita gente vê a reencarnação a seu modo. A reencarnação é o que lhe parece ser, então é preciso estudar um pouquinho mais. Então eu quero dizer que aprendemos sempre com a história, e a história da humanidade passa necessariamente pela Bíblia Sagrada, que por sua vez, como sabemos, é um conjunto de livros escritos em diversas épocas da nossa história, onde retrata bem a saga humana e também de livre acesso a todos os povos do mundo. Mas já que você lançou o desafio de mostrar e ao mesmo tempo provar a reencarnação no Evangelho de Jesus, então, para o estudioso do livro sagrado, esse de fato é um bom desafio. E podemos começar com a própria figura excelsa do Divino Mestre Jesus, que adentra o mundo físico pela tradicional porta da encarnação, já que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, tal como consta no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 14. E esta carne, entre aspas, não é a mesma da nossa,
uma vez que o que operara em Maria, mãe de Jesus, fora a obra do Espírito Santo, no próprio dizer do anjo Gabriel. Bom, mas voltando ao assunto, aí temos uma suposta encarnação de Jesus, porque também neste mesmo Evangelho, segundo João, no capítulo 17, versículo 5, lemos: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E aí o raciocínio tem que ser lógico, matemático. Se Jesus já existia antes da formação do planeta Terra, logo, se ele apareceu há pouco mais de 2000 anos entre nós, tendo mãe e pai, então ele reencarnou. E eu vou apresentar mais uma passagem da prova do renascimento como lei universal e que impera em todos os orbes siderais. Desta vez, no Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 11, onde o próprio Cristo revela a identidade de João Batista em sua encarnação anterior, como sendo o profeta Elias. Observem, com suas palavras, no versículo 14, disse Jesus: E se quereis dar crédito, é este o Elias que havias de vir. Bom, espero ter refrescado a mente de muita gente com relação a este assunto da reencarnação ou renascimento, que agora eu acho que não será mais tabu na cabeça dos nossos ouvintes aqui no Luz Sideral, se é que o era. Se nunca foi, melhor ainda. Estamos apenas reforçando, reavivando a memória, e eu agradeço mais uma vez esta oportunidade de poder falar um tiquinho sobre o assunto. Um grande abraço a Taíde e a você que nos dá o carinho da audiência. Até a próxima. Obrigado, Adelar Pereira. Bem, contra fatos não há argumentos. Essas passagens bíblicas que você nos apresentou aí são muito claras, né? E que veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Prosseguindo aí, vamos agora convidar outro estudioso e pesquisador da literatura espiritual nacional e internacional, o livre pensador André Basso. Ataíde e amigos ouvintes de mais uma edição do programa Luz Sideral. Vamos falar aqui sobre a reencarnação, mas não vamos nos prender sobre a etimologia da palavra, o seu significado. E nem estamos preocupados em tratar do assunto sobre o aspecto especulativo. A reencarnação é uma lei divina que propicia a cada um de nós a evolução espiritual no planeta Terra. Ela regula a nossa vida evolutiva nesse plano. Então não cabe aqui especular dentro desse tema a questão da curiosidade negativa sobre a reencarnação, no qual muitos se detêm especulando vidas passadas, até mesmo pessoas querendo saber de suas vidas passadas, de personalidades que foram. Isso, na verdade, não serve para nada na evolução espiritual alheia das criaturas humanas. Porque cada vida é uma experiência diferenciada. Cada um de nós temos uma experiência única. Então não podemos copiar ninguém, imitar ninguém. Podemos sim tirar exemplos bons das pessoas para aplicar em nossa vida. Mas a lei da reencarnação é uma oportunidade sagrada e divina que Deus propicia a cada um de nós para o nosso crescimento espiritual. E a questão de crer ou não crer nesta lei divina não implica em muita coisa, porque o crer, ou seja, acreditar, dar validade de que ela realmente é uma lei sagrada que regula a nossa vida na Terra, facilitará a nossa evolução, é claro. Mas não estamos aqui para forçar ou induzir as pessoas a crerem nesse mecanismo sagrado, a lei da reencarnação. Até porque Jesus disse no seu Evangelho, segundo João, capítulo 13, 34 e 35, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois somente assim podereis ser reconhecidos como os meus seguidores, ou seja, como as criaturas que seguem o exemplo da lei de Deus. As pessoas que vivem um mandamento novo de Jesus, consciente ou inconsciente, em qualquer parte do globo terráqueo, as suas vidas estarão delineadas dentro de uma ética divina. E a lei de causa e efeito
que está totalmente entrelaçada à lei da reencarnação, vai propiciar o bem a essas pessoas que vivem eticamente correto, dentro da lei de Deus. E aqueles que assim não fazem, automaticamente a lei de causa e efeito também lhes retribuirá de acordo com as suas obras, dentro de pensamentos, palavras e atos. Mas a reencarnação é uma grande oportunidade para nossas vidas, no qual nós não devemos ignorar. Mesmo que você não queira se prender a essa questão, que a reencarnação existe ou não existe, isso é uma besteira, imagina como pode ter uma coisa dessa. Preste atenção nesse texto que eu trarei aqui, de um espírito evoluidíssimo, chamado Ramatiz. E ele traz no seu livro, que é uma obra psicografada por Hercílio Mais, na 4ª edição, que tem o título A Vida Além da Sepultura. Ramatiz é interpelado por uma pergunta, que é a seguinte: poderíamos saber se existe maior quantidade de espíritos necessitados de reencarnar do que as probabilidades de encontro de corpos físicos na Terra? Ramatiz responde: no espaço que circunscreve o globo terráqueo, em todo o seu sentido esférico, entre os 20 bilhões de espíritos que povoam, há mais ou menos 10 bilhões que ainda necessitam de reencarnação com certa urgência. Se fosse possível atendê-los com a concessão de corpos físicos adequados, em cada caso kármico, eles renasceriam imediatamente, a fim de despejar na matéria terrestres os venenos que ainda lhes corroem as almas torturadas por toda sorte de sofrimentos. Na imensa fila de candidatos à reencarnação, existem seres tão desesperados que não recuariam diante da existência física mais atroz, a vida mais deserdada da sorte, desde que pudessem descer para a carne, esgotando nesta o conteúdo tóxico e torturante, que ainda percorre a delicada fisiologia dos seus perispíritos. Para casos perturbados do além, não há recurso mais eficiente do que a reencarnação, pois constitui imensa legião de desatinados e devedores, cujo credor principal ainda é a terra. Sobre esse aspecto é que podeis, então, avaliar quão selvagem e brutal e indigno é aquele que destrói o seu corpo, na alucinação do suicídio, porquanto o fato de haver renascido implicou na severa responsabilidade de haver suplantado, no espaço, outro candidato à vida carnal. Então, o seu crime é vultoso perante a lei do renascimento, pois, além de malbaratar valiosa oportunidade para a sua própria redenção espiritual, ainda ludibriou a confiança angélica e traiu outra alma necessitada de reencarnação. Está bem claro aqui, Ramatiz falando sobre quantas almas, quantos espíritos necessitam e pedem, solicitam uma oportunidade para descer na Terra para cumprir os seus compromissos, para resgatar, dentro da lei da reencarnação, de causa e efeito, as suas dívidas do passado. E muitos, por muitas vezes, levados a desespero, ao fracasso, a certa circunstância, acabam adotando o suicídio como uma via de extinguir o sofrimento. É um grande erro. A vida é eterna. Sabemos bem que a morte não existe. O espírito é eterno. Então, ao invés de ficarmos presos a essa questão de que se a lei da reencarnação existe ou não existe, se é correta ou se não é, observemos, façamos uma avaliação, tenhamos uma postura racional, firme, ponderada, e nós iremos ver realmente que faz sentido em nossas vidas essa lei sagrada. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede essa oportunidade. Não há um inferno eterno. Não existe uma punição eterna. Todos somos filhos de Deus. A oportunidade é para todos. Mas a partir do momento, ao infringirmos a lei divina, dentro do seio familiar, na comunidade, no país, seja onde for,
teremos que aqui voltar para expiar as nossas dívidas. Jesus disse no seu Apocalipse: aquele que ferir com ferro será ferido. E aquele que leva para cativeiro vai. A lei de causa e efeito é uma grande realidade. Um abraço a todos. Grato, amigo André Basso. Importante estudo que você nos trouxe aí a respeito deste tema reencarnação, além da sua própria explanação, a visão, destes importantes luminares da humanidade, abordando aí o assunto com muita autoridade e clareza. Os programas ficam à disposição aí do ouvinte, em nosso canal Lúcio Deral, no YouTube, caso queira reprisá-lo para uma melhor absorção destas reflexões. Ok, então na próxima e última parte deste assunto, iremos adentrar a razão direta da necessidade ou não da reencarnação no ciclo evolutivo espiritual da criação no universo. Dedico a todos a frase filosófica do dia: da Gênese ao Apocalipse, do princípio ao infinito, do micro ao macro, com início, meio e recomeço, segue a jornada evolutiva ilimitada, da criatura ao Criador. Um grande abraço a todos e até a próxima!